Então, contar para vocês uma história. Uma vez veio um palestrante, e esse palestrante, sempre que colocavam ele para falar no púlpito, ele falava sobre Messias, era messiânica. E aconteceu que o público daquele local não queria escutar sobre isso. Então, o rabino, que era o anfitrião, falou para o palestrante, para o rabino que estava vindo dar a palestra: olha, fala sobre o que você quiser, mas aqui na minha sinagoga você não fala sobre o Messias, é proibido. Ele falou: mas como? Eu sempre falo sobre o Messias, nunca tem problema nenhum. Ele falou: aqui você não abre a boca sobre o Messias, o público não quer saber nada de Messias aqui, você entendeu? Ele falou: tá bom. Então ele subiu lá em cima no púlpito, começou a falar, falou sobre outras coisas. No final ele falou: vou contar só uma história para vocês. Tinha uma vez, a raposa, ela estava correndo atrás de um cachorro. E o cachorro, ele fugiu, conseguiu subir numa árvore. E a raposa começou a falar para o cachorro: desce, meu amigo, desce. Eu não vou te comer, eu não vou te pegar. Você sabe, quando chegar, a gente já está chegando na era messiânica. E na era messiânica, o lobo vai morar junto com o carneiro. E a gente vai ser amigo. E não vai ter problema nenhum. Aí o cachorro virou assim. E o rabino apontou para a plateia: o problema é que aqueles cachorros ali ainda não acham que o Mashiach está chegando, né? Bom, como nós falamos na aula passada, Maimônides, ele escreveu aquele livro de leis, que tem quase 1000 capítulos, um pouco menos, 982 capítulos, eu acho, né? Se não me falha a memória. No penúltimo capítulo ele fala sobre a pessoa do Messias, e hoje ele vai falar um pouquinho sobre a era messiânica. Na era messiânica, nós temos muitas profecias sobre isso, certo? Por exemplo, o profeta Isaías, ele fala que o lobo vai morar com o carneiro, e o leopardo junto com o tigre vão comer feno, o leão vai comer feno junto com a vaca, e a criança pequena vai colocar a mão na toca de uma víbora, vai mexer com a víbora, uma série de outros detalhes assim, que parece que vai ser uma era totalmente miraculosa, cheia de milagres, a era messiânica após a revelação do Messias. E aqui o Maimônides, ele fala uma coisa muito interessante. Vamos ver. Capítulo 12, primeiro parágrafo. Não devemos pressupor que nada no mundo vai ser eliminado na era messiânica, nem que haverá qualquer inovação na ordem da criação. Na realidade, o mundo continuará de acordo com suas normas. Ok, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas como é que então o Maimônides ele faz com o lobo, com o carneiro, com a víbora? Como é que funciona, né, as profecias? Então ele explica na opinião dele. Vamos ler aqui dentro. Quanto ao que é dito em Isaías, que o lobo morará com ovelhas e o leopardo se deitará com o cabrito. Então está escrito: o leopardo junto com o cabrito, o lobo com ovelhas, como vai ficar? Então ele fala o Maimônides, isso é uma alegoria e metáfora. Não é o pé da letra, de acordo com o que ele escreve aqui. Significa... Uma página de trás, pessoal. Ó, no verso. Significa que Israel, acharam? Significa que Israel morará com segurança junto aos perversos pagãos que são comparados com lobos e leopardos. Como está escrito: um lobo das colinas devasta, um leopardo fica esperando sobre as cidades. Esse é um versículo de Jeremias. Jeremias, ele adverte o povo para voltar para o caminho de Deus, senão o templo será destruído. Isso não acontece. O povo, ele continua fazendo seus pecados. E no final, Jeremias, ele fala que se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que o lobo vai pegar vocês, o leopardo, o leão, e cada um desses bichos, explica os comentários, que significa um dos exílios. Então o leão era o Nabucodonosor, que realmente depois destruiu o templo, como está escrito no outro versículo. Depois
O lobo significa os persas, o leopardo é dos assírios. Então, quando a Torá fala que o lobo vai morar com o carneiro, fala o Maimônides que esses lobos, as nações perversas que sempre perseguiram os judeus, eles vão morar junto com os judeus em paz. Ok? Aqui tem um problema. Tudo bem, só que surge um problema. O Maimônides, ele escreve em outro lugar 13 princípios básicos do judaísmo. O 12º princípio básico do judaísmo é que nós acreditamos na vinda iminente do Messias. E o 13º princípio básico do judaísmo é que nós acreditamos, no momento, depois que Mashiach chegar, depois que o Messias se revelar, na ressuscitação dos mortos. Então, a ressuscitação de todos os mortos é algo que sim, é ao contrário do ciclo natural da Terra, das coisas, do mundo. É contra a natureza. Pela natureza, a pessoa morreu. Morreu, já era, não tem como ressuscitar. Não só isso. Em outros lugares, o Maimônides próprio lhe traz, baseado no Talmud e na Gemara, várias coisas milagrosas que sim acontecerão com a vinda do Messias. Ele traz em outros lugares que a terra produzirá frutos, mesmo que frutos gigantes, árvores que são árvores infrutíferas, que não dão frutos, pinheiros, outras árvores que não têm frutos, vão dar frutos em abundância, e várias outras coisas que sim acontecerão depois da vinda do Mashiach. Então, como ele fala que tudo isso aqui será literal? Principalmente porque existem vários outros comentaristas judaicos, Narmanides, Abravanel e outros grandes, que eles falam que o que acontecerá, o lobo e o carneiro, não é uma metáfora, é literal. Que o lobo realmente vai morar com o carneiro, o leão vai comer feno, vai comer palha. Muitos outros afirmam que isso vai acontecer literalmente. Então, como funciona aqui? O Maimônides aparentemente se contradiz e fala que vai ser metafórico, mas em outros lugares ele traz coisas, milagres muito grandes. Então o Rebbe ele explica aqui esse trecho, nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, baseado na Kabbalah, ele fala que vai ter dois períodos, duas épocas na vinda e na revelação do Mashiach. A primeira época vai ser uma época normal, onde o mundo não vai sofrer grandes alterações. No início da revelação, o mundo ele continua andando no seu curso natural. O lobo vai comer o carneiro, o leão vai comer outros animais. Okay? O que vai acontecer no primeiro momento da revelação do Mashiach é somente paz no mundo. Vai ter paz no mundo e Deus vai construir, o povo judeu vai ser reconstruído o terceiro templo. Mas não vai ter, as pessoas vão continuar trabalhando, vai ter dinheiro, vai ter tudo que a gente conhece normal. O Rebbe até explica aqui em hebraico como é que a gente fala a palavra redenção. Alguém sabe? Não. Redenção em hebraico a gente escreve Geulá. Exílio, como é que escreve? Golá. Parece igual, tem o mesmo som, né? Golá, Geulá. Realmente, é bem parecido e se escreve bem parecido. A diferença entre Golá, exílio, Geulá, redenção, é uma letra em hebraico. A letra Aleph, primeira letra do alfabeto. Você coloca o Aleph dentro do exílio, vira redenção. Quanto que vale Aleph em hebraico? 1. Representa o quê? Hashem, Deus, o Criador, que é um. Aleph também vem da palavra Aluf. Aluf, o superior, aquele que é o supremo, que representa Deus. Então, quando a gente traz Deus para dentro do exílio, começa a redenção, a primeira fase da redenção. Isso que o Rebbe se pronunciou certa vez, ele falou, muitas pessoas têm medo da redenção. Eles acham que eles vão ter que abandonar tudo que eles fizeram de bom no exílio, vão ter que parar de trabalhar, vão ter que abrir mão de muitas coisas. Deus fala, o Rebbe fala, as pessoas não precisam ter medo. No fundo, a redenção é trazer Deus para o nosso dia a dia. Fazer com que Deus esteja presente no mundo inteiro, dentro do coração de cada uma das pessoas. Certo? Então, essa é a primeira fase da redenção. E nessa fase, realmente, não vai ter milagres.
como Maimônides ele traz aqui, é uma metáfora, vai ter paz, não vai ter mais perseguições, Israel vai sentar junto com os com aqueles que perseguiram Israel e assim por diante. Ok? Na segunda fase, fala o Rebbe, baseado na Kabbalah, na segunda fase, aí sim vai acontecer todos os milagres que os profetas preveram. O lobo realmente ele vai morar com o carneiro, e o mundo vai voltar a um estágio como era antes do pecado do Adão. Antes do Adão comer o fruto proibido, o lobo morava com o carneiro. Os animais não eram predadores, eles não comiam outros animais, eles comiam vegetais. Então o mundo vai voltar como era antes, só que mais elevado ainda. Vocês sabem, a palavra cobra em hebraico é nahash. Nahash tem valor numérico. Oh, obrigado, Fábio. Deixa eu comentar. Nahash, cobra, tem valor numérico de 358. A palavra Mashiach em hebraico, Messias, vale exatamente 358. Eu não sei se todo mundo sabe, não sei se eu falei para todos, as letras em hebraico têm um valor numérico, ok? Então Messias tem o mesmo valor numérico de cobra. Por quê? Porque o Messias ele vai consertar o pecado da cobra. Ele é o conserto, o tikkun, que a gente fala da cobra. O mundo vai voltar a ser como era antes. E melhor ainda, mais ainda. Então na primeira fase normal, segunda fase milagrosa. Quanto tempo vai demorar entre uma fase e outra? Então a gente não sabe. Em um lugar está escrito 40 anos. Assim como o povo judeu saiu do Egito até entrar em Israel, eles tiveram que passar os 40 anos no deserto. Está escrito que também, nesse período da redenção, vai ter um período de 40 anos, desde o momento que Mashiach ele se revela, até que acontecem todos os milagres. 40 anos. Mas esses 40 anos também não é uma data final. Porque se você faz se nós tivermos muitos méritos, esses 40 anos podem diminuir, virar 20, virar 10, 7, 3, ou pode ser até imediato já as duas fases também. De cara, quando chega a Mashiach, já pode também começar todos os milagres previstos pelos profetas. Ok? É interessante que o Maimônides, quando escreve isso, a gente vai ver Vamos ler mais um pouquinho, depois vamos falar sobre isso. Então, ele traz aqui, na era messiânica, fala Maimônides, todos voltarão à religião verdadeira. E aqui tem uma discussão na Gemara. Aparentemente, o que é todos voltarão à religião verdadeira? Todo mundo vai ser Bnei Noach, né? E o fato de Bnei Noach estar crescendo hoje em dia já é um indício, já é um sinal da redenção futura, que está para chegar. Então todos vão voltar à religião verdadeira, vão ser Bnei Noach. Tem uma opinião até na Gemara, que toda a humanidade vão virar judeus. Toda a humanidade. Tem uma opinião. Não é, o Maimônides ele não traz isso na lei, ele deixa meio obscuro, todos vão voltar à religião verdadeira. A princípio não é isso que ele quer dizer, que todos vão virar judeus. Talvez é que todos vão virar Bnei Noach. Mas nesse livro que a gente está traduzindo, que é Kabbalah e Meditação para as Nações, está traduzindo não, que já traduziu, já está praticamente pronto. O Felipe acabou de aprontar ele, acho que foi sexta-feira, fechou o livro. Então agora está indo para o ISBN e depois vai entrar na gráfica, se Deus quiser, acho que nessa semana, espero eu. Nesse livro, o Rabino Ginsburg, de acordo com a Kabbalah, ele sim traz traz essa opinião do Rabbeinu Nissim, é um grande comentarista, um dos Rishonim, na época do Talmud, um pouquinho depois do Talmud, que todos vão virar judeus. Ele traz isso. Mas primeiro precisa ser Bnei Noach para se acostumar, depois chegar lá nos judeus. Só cumprir 7, para depois chegar no 63. Tem que ir devagar. Enfim. Então ele traz, todos voltarão à religião verdadeira, e não roubarão, nem destruirão, somente consumirão o que é permitido tranquilamente junto de Israel. Como está escrito, o leão comerá grama como o boi. E todas as outras expressões similares também são alegorias.
e na era do rei messiânico, do Mashiach, todos virão a saber de que se trata a alegoria e quais alusões são indicadas. Ou seja, todas as profecias, a gente não sabe exatamente, quando o Mashiach se revelar, e a gente vai entender melhor o que o profeta falou. Aqui é interessante que, vamos ver lá embaixo, número 36. Em seu Ma'amar é um discurso, okay, um estudo do próprio Maimônides, Ma'amar que fala de Tchiat HaMeitim. Tchiat HaMeitim em hebraico é a ressuscitação dos mortos. É o seguinte, Maimônides, ele escreveu muitos livros. Esse livro que a gente está lendo dentro, acima da linha, é o Mishneh Torah, esse livro de leis. Lá ele escreveu somente leis. Mas ele se comunicou também com muitas comunidades, por exemplo, tinha os judeus do Iêmen, na época do Maimônides morava no Egito. Os judeus do Iêmen, eles sofreram uma decepção de um homem que chamava-se Moisés. Ele se intitulou Messias naquela época, e era um impostor, era falso. Mas ele levou atrás dele muitos judeus, foram enganados. E os judeus do Iêmen, eles ficaram abalados bastante na crença, depois que eles sofreram essa decepção. Certo? Bom dia. Então, Maimônides, ele escreveu muitas cartas para os judeus que moravam no Iêmen, fortalecendo a fé deles, explicando para eles vários assuntos, muitas coisas. Teve outros livros que ele escreveu, teve alunos dele que foram estudar ciências, outras coisas, então ele escreveu muitas coisas para fortalecer a fé desses alunos, mesmo distantes da comunidade, mesmo no meio de outras pessoas que não cultuavam, não acreditavam naquilo que ele acreditava. E aí foi feito um outro livro chamado Moreh Nevuchim, que é o Guia dos Perplexos. Enfim, Maimônides escreveu muitos livros. Como falei na aula passada, sobre a lápide de Maimônides, em Tiberíades, no norte de Israel, está gravado que de Moisés a Moisés não teve como Moisés. Desde Moisés, que entregou a Torá ao povo judeu, até Maimônides, que também se chamava Moisés, o nome dele era Moisés, filho de Maimon. Então o apelido dele era Maimônides. Moisés, filho de Maimon. Não teve um outro igual. E olha que no meio teve, mas rei Davi, profeta Samuel, rei Salomão, Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, todos os sagrados Tanaim que fizeram a Gumará, a Mishnah, e mesmo assim não teve como ele. Então ele foi um muito grande Maimônides. Vou contar uma história para vocês do Maimônides. Tinha um grande sábio na época do Maimônides, que o nome dele era Ibn Ezra. Ibn Ezra, ele morava, se não me engano, ou na Espanha, ou Marrocos, eu não me lembro. E ele tinha um desejo, ele queria muito ver o Maimônides, porque Maimônides era o grande sábio da época. Então esse Ibn Ezra, ele falava que ele era um azarento. Ele nunca tinha sorte na vida, nada dava certo para ele na vida. Onde ele botava a mão, aquilo dava errado. Assim ele falava. Ele era um compositor, ele fez muitos poemas e músicas bonitos. E ele fez uma viagem até Israel para conseguir ver o Maimônides, até o Egito. Então, na viagem, ele foi assaltado, perdeu tudo. O navio naufragou, ele, por sorte, conseguiu chegar no Egito, assim, por milagre. E quando ele chegou, ele queria ver o Maimônides, mas as pessoas não entravam para falar com ele assim. Ele era um homem muito ocupado, o Maimônides. Ele era o médico do sultão, o médico da corte. O dia inteiro ele tinha que ficar na corte. No final do dia, o Maimônides voltava para casa e já tinha umas 50, 70 pessoas no ambulatório esperando para ele medicar. E Maimônides, como é que ele medicava? Ele olhava nos olhos do doente, olhava a língua, prescrevia. Não fazia perguntas. Ele olhava a pessoa nos olhos, na língua, prescrevia, ia para o outro. Assim ele fazia. Depois ele ia para casa e estudava a noite inteira. Escrevia. Então Ibn Ezra foi tentar falar com Maimônides. Ele era um sábio, mas não deixaram ele entrar. Azarentos não acreditaram que ele era o grande sábio e tal, não deixaram ele entrar. Então ele se fez de doente, botaram ele lá no ambulatório. Então finalmente o Maimônides chegou da casa do sultão, foi passando de doente em doente.
Por um prescrevia tal remédio, tal chá, tal tratamento. Chegou na hora de Ibn Ezra, ele olhou nos olhos e na língua, prescreveu 500 moedas de prata. Foi para o outro. Aí ele conseguiu ver o Maimônides. Ele pegou as 500 moedas de prata, foi voltar para a terra dele, mas foi assaltado, perdeu tudo. E ele escreve um poema bonito, dizendo, né, sobre a sina dele. Mas, enfim, Maimônides foi um grande homem. No livro de leis, ele escreve que não vai ter mudanças. Mas no outro livro, olha o que ele escreve. Em seu Mamar Tchiyat Anitim, seção 6. Rambam é o Maimônides, ok? Em hebraico. Em hebraico a gente fala Rambam. É o acróstico do nome dele. Qualifica esta interpretação alegórica como uma opinião pessoal. Apesar de estar convencido do seu ponto de vista, ele permite a possibilidade de que essas profecias possam de fato ser literais, como entendida pela maioria das outras autoridades. E como a gente viu, já o Rebbe ele fez a paz entre todo mundo, ele explicou, olha, os dois estão certos, no início vai ser literal e depois realmente vai ter todos os milagres. Ok. 2. Os sábios disseram, no Talmud, não há diferença entre a era presente e a era messiânica, outra que a libertação da submissão aos poderes estrangeiros. Ou seja, se hoje somos subjugados pelos poderes estrangeiros ou por outras forças, então na era messiânica cada um vai ser livre para proferir sua própria fé, a fé verdadeira, e vai ter paz no mundo. Não vai ter opressões e perseguições, vai ter paz no mundo. Pelo sentido simples das palavras dos profetas, fica aparente que no começo da era messiânica haverá guerra de Gog e Magog. Gog é um povo, Magog é o nome do rei desse povo. E que antes da guerra de Gog e Magog, um profeta se erguerá para retificar Israel e para preparar os seus corações. Como está escrito, olhem, eu estou mandando o profeta Elias antes da vinda do grande e fantástico dia de Deus. Antes da revelação, então vem o profeta Elias. Assim, está escrito em algum lugar também. Assim, outra vez. Assim como Maimônides fala que todas essas profecias a gente só vai entender quando o Mashiach chegar, essa guerra do Gog e Magog também não necessariamente vai ter uma guerra física. Ok? Talvez pode ser alguma outra coisa que a gente não sabe. Pode ser que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu já ouvi algumas opiniões que foi. E pode ser que também não aconteça essa guerra, porque profecias boas, quando um profeta fala, obrigatoriamente acontecem. Mas profecias ruins, não obrigatoriamente elas vão acontecer. Se o povo volta a Deus, faz chuvá, se arrepende, Deus perdoa e não traz coisas ruins. Então não é obrigatoriamente que isso vai acontecer, ou que isso vai acontecer no plano físico, talvez também é uma metáfora. A gente não sabe, a gente espera que se Deus quiser não vai ter guerra nenhuma, que vai ser só de uma maneira pacífica. E ele traz aqui também que, antes disso, vem o profeta Elias para retificar os corações das pessoas. O coração das pessoas. Tem uma história que uma vez tinha um rabino, um grande rabino, um Rebbe. Ele tinha muitos alunos. E ele falou, pessoal, hoje à noite vocês venham na minha casa, porque o profeta Elias, ele vai vir também. Era a noite do Pessah, uma festa judaica. E no Pessah as pessoas, eles fazem uma reza, eles comem a matzá, que é o pão ázimo, e no final tem um trecho que a gente abre a porta para o profeta Elias. Então estavam todos os alunos assim, extremamente apreensivos, ansiosos, todos queriam ver o profeta Elias. Então a casa do Rebbe estava empinhotada de gente. As pessoas lá saindo pelo ladrão, pela janela, todo mundo queria ver o profeta Elias, não dava nem para se mexer direito. E o Rebbe então conduziu toda a noite. No final ele aponta para um dos alunos e falou, abre a porta. O aluno foi lá, né, tremendo, assim, nervoso. Todo mundo queria ver. Ele abre a porta e não tinha ninguém.
pela decepção de todo mundo, não tinha ninguém na porta. E o Rebbe continuou conduzindo a noite. No final da noite, ele percebeu que as pessoas estavam decepcionadas. Ele falou: escuta, vocês acham que o profeta Elias ele vem pela porta? Não vem pela porta. O profeta Elias ele vem pelo coração de cada um de vocês. Na era messiânica está escrito: Ve'aviru artumam na'aretz, que o espírito de impureza será banido da face da terra. Então, no momento que esse espírito de impureza for banido da face da terra, a gente não vai ter um coração mau, um coração impuro, uma alma animal, e a gente vai ser totalmente puro. Então, nesse momento, é o momento que o profeta Elias ele chega, né? A gente vai ser puro, não vamos ter mais inveja, desejos, raiva, ódio, ciúmes, ganância, luxúria, tudo que é ruim, a gente não vai ter. Isso é bom, imagina. Às vezes eu falo, quando vai chegar logo? Enfim. Mas vamos ver então mais o que Maimônides ele traz. O profeta Elias, ele não virá para declarar os puros impuros ou os impuros puros, nem para desqualificar pessoas supostamente de linhagem legítima, ou para legitimizar aqueles que se supõem sejam de uma linhagem desqualificada. Ou seja, durante todas as gerações dos exílios, existiam muitos problemas de linhagem. Tem um trecho no Talmud, um capítulo, que ele fala, acho que é Tratado de Ketubot, ele fala Shmonai Yochasimem, que tem 8 tipos de problemas de linhagem. Tem aqueles que você não sabe quem é o pai, tem aquelas crianças que foram adotadas, então não sabem também que são os pais verdadeiros. E tem uma série de outras coisas, problemas. Então, uma vez eu ouvi um rabino que explicou da seguinte maneira: eles foram para a Babilônia, quando eles voltaram para Israel, reconstruíram o segundo templo, tinha 8 problemas na linhagem. Tinha bastardos, tinha escravos no meio, e nos casamentos você tem que levar tudo isso em consideração. Está escrito que um bastardo não pode entrar no meio da comunidade. O que é um bastardo? Bastardo é fruto de um relacionamento proibido, de um incesto. Fruto de um incesto. Esse menino é uma vítima, coitado, mas ele não pode casar dentro da comunidade. E com o tempo, a gente está depois de 70 anos de exílio, aconteceram esses problemas, então tiveram que fazer um capítulo no Talmud para tratar desses problemas. O rabino falou 70 anos de exílio na Babilônia, 8 problemas. 2.000 anos de exílio, quantos problemas a gente tem? Tem muitos problemas na linhagem. Então, existem pessoas que talvez são judias e não sabem, existem pessoas que acham que são judias e não são, e várias outras coisas. Uma vez, conversando com o rabino me falou assim: olha, Yaakov, vou te falar uma coisa. No Brasil, quando chegar o Mashiach, vai ter 10 milhões de judeus. Porque a colonização do Brasil é basicamente dos cristãos novos que fugiram da Inquisição para cá, do Nordeste principalmente, Recife e outros lugares. Muitos judeus colonizaram o Brasil. Então, é provável que quando chegar Mashiach, o profeta Elias ele vai revelar que tem 10 milhões de judeus aqui. Hoje em dia, a gente não consegue mais, pela linhagem, identificar quem é judeu ou não. Muitas pessoas vêm ainda hoje: olha, descobri que meu sobrenome é Oliveira, que minha avó materna era Ferreira, ou que era Pedreira, ou não sei o quê, que são sobrenomes tipicamente de cristãos novos. Mas hoje a gente não tem mais como ver isso tudo. São 500 anos, se perdeu, não tem mais registros. Teve alguém, não sei se foi Marquês de Pombal, que ele queimou os registros para que parasse a Inquisição. Vocês conhecem isso, a história? Não. Pesquisem, tem alguma coisa disso. Teve alguém, não sei se foi Marquês de Pombal, que ele queimou os registros para que parasse a Inquisição. Então a gente não tem mais como hoje ver. Uma pessoa vem e fala: olha, muito bem, mas hoje precisa se converter. Pode ser que quando chegar Mashiach,
vai ter 10 milhões de judeus no Brasil. Pode ser. Não, o profeta Elias vai falar, você vem para cá. Mas